O Império Romano foi o terceiro período da civilização romana. O primeiro período foi a monarquia e o segundo, a república. Recordemos muito brevemente a origem de Roma, a começar pela sua característica geográfica. A Península Itálica apresenta três regiões bem distintas. A primeira é a cadeia dos Alpes e a planície do Rio Pó ao norte. A segunda é a cadeia dos Apeninos, que percorre a península de norte a sul, e por fim as planícies costeiras da Apulia, Lácio e Campânia. A origem de Roma pode ser interpretada através de lendas. Segundo Virgílio, a origem de Roma remonta aos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que quando eram bebês foram amamentados pela loba Capitolina. Mais tarde, Rômulo matou Remo e fundou a cidade de Roma no Monte Palatino, convertendo-se no seu primeiro rei. Historicamente, podemos deduzir que Roma se originou de um forte construído por latinos e sabinos às margens do rio Tibre. A forma política de Roma será a monarquia até ser expulso o último rei, Tarquínio o Soberbo. A organização econômica, social e política de Roma na fase monárquica era muito simples. A economia baseava-se nas atividades agropastoris. A terra, portanto, era a riqueza fundamental. A sociedade dividia-se em patrícios, que eram a aristocracia, clientes e plebeus. O poder era exercido pelo rei com o auxílio do Conselho dos Anciãos e da Assembleia Curiata. Depois da expulsão de Tarquínio, em 509 a.C., foi criado um Senado permanente que decidiu abolir a monarquia, tornando Roma uma república. Durante a fase republicana, o principal concorrente de Roma foi a cidade púnica de Cartago. As guerras púnicas fizeram com que Roma saísse das suas fronteiras naturais na Península Itálica e adquirisse, pouco a pouco, novos territórios que teria de administrar, como a Sicília, a Sardenha, Córcega, Hispânia e a Ilíria. Roma continuou com o controle da bacia mediterrânea. Os domínios eram tão extensos que rapidamente se tornou difícil para o Senado governá-los, pois era incapaz de se mover da capital e de tomar decisões rapidamente. Foi assim que surgiram personagens ambiciosas como o general Júlio César, que não só ampliou os domínios de Roma conquistando a Gália, como também desafiou a autoridade do Senado romano e mostrou a importância de possuir autoridade sobre o exército para obter vantagens políticas. Depois da Guerra Civil, na qual enfrentou Pompeu e o Senado, César tornou-se o mandatário absoluto de Roma. Foi designado o ditador perpétuo. Isto não agradou aos membros mais conservadores do Senado romano, que conspiraram contra ele e o assassinaram nos idos de Márcio, no interior do próprio Senado, o que supunha o restabelecimento da República. No entanto, o retorno seria efêmero. O precedente não passou despercebido para o jovem filho adotivo de César, Otávio, que anos mais tarde se converteu no primeiro imperador de Roma, depois de derrotar no campo de batalha os assassinos de César, e, mais tarde, o seu antigo aliado Marco Antônio, unido à rainha Cleópatra do Egito numa ambiciosa aliança para conquistar Roma. Ao regressar a Roma, o poder de Otávio era enorme, assim como foi a influência sobre as suas legiões. No ano 27 a.C., estabeleceu-se uma ficção de normalidade política em Roma, outorgando a Augusto, por parte do Senado, o título de Imperator César Augustus, o título de imperador que significa, entre aspas, vencedor na batalha. Isto fez dele o comandante de todos os exércitos. Formalmente, ele nunca aceitou o poder absoluto, ainda que de fato tenha exercido.
assegurou o seu poder, mantendo um frágil equilíbrio entre a aparência republicana e a realidade de uma monarquia dinástica. Os primeiros imperadores, desde Augusto até a morte de Nero, ou seja, entre 27 a.C. e 68 d.C., formaram a dinastia Júlio-Claudiana. O reinado de Nero está normalmente associado à tirania e à extravagância. É recordado por uma série de execuções sistemáticas, incluindo a da sua própria mãe, e sobretudo pela crença generalizada de que, enquanto Roma ardia num grave incêndio, ele contemplava ao longe tocando lira. Depois do período de 68 a 69, o ano dos 4 imperadores, tomou posse a dinastia Flávia. Aos Flávios sucedeu a dinastia dos Antoninos, que trouxe a época dourada. Nesta época, por volta do século II, o império alcança o seu máximo esplendor. Destaca-se a figura do imperador Trajano, nascido na Espanha. Foi o primeiro imperador romano nascido numa província de Roma. Foi um governante eficaz e querido pelo seu povo. Durante o seu reinado, o império alcançou a máxima extensão. O último dos chamados 5 bons imperadores da dinastia Antonina foi Marco Aurélio, a quem sucedeu o filho natural, Cômodo. Com ele reapareceriam muitos dos problemas previamente presentes no que diz respeito às sucessões e instabilidades. Depois do assassinato de Cômodo pela sua guarda pretoriana, o império viu-se numa época de confrontação civil, depois da qual Sétimo Severo assumiu o trono, que instaurou a dinastia Severa, que terminará com Alexandre Severo. Entramos depois naquela que se conhece como a crise do século III, um período de 50 anos. Este foi um período de crise profunda, durante a qual se fazem sentir fortes pressões dos povos exteriores e uma forte crise política, econômica e social no interior do império. Depois de uma fase de anarquia militar, na qual a segurança e a unidade do império tinham sido severamente ameaçadas, diferentes imperadores de origem ilírica e danubiana conseguiram reunificar o império e assentar as bases para restabelecer a situação. Esta crise estabiliza-se com a ascensão de Diocleciano, que levou a cabo um importante programa de reformas. O imperador Diocleciano compreendeu que o império era demasiado vasto para ser governado em circunstâncias tão graves e decidiu dividi-lo. Esta época é conhecido como a Tetrarquia. Implicava que o governo do império se repartisse geograficamente entre 4 governantes. Este sistema foi útil enquanto Diocleciano esteve no poder, mas colapsou no momento em que este abdicou do poder. A grande perseguição de Diocleciano foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. O sistema de tetrarquia desembocou numa luta entre governantes, da qual só podia sair um imperador. Este foi Constantino, o grande legalizador da religião cristã através do Édito de Milão no ano 313. Convocou o primeiro Concílio Ecumênico Universal em Nicéia, no ano 325. Neste concílio são unificados os dogmas e são assentes as bases do credo oficial. Considera-se que isto foi essencial para a expansão desta religião. Constantino foi o primeiro imperador cristão. Nessa fase ocorre a mudança da capital do império para a antiga cidade de Bizâncio, reconstruída e ampliada por decisão do imperador, passando a denominar-se Constantinopla. O império, pouco a pouco, foi entrando em declínio. O imperador Teodósio I fez da religião católica a religião oficial do império. Depois da sua morte, no ano 395, ocorre a divisão administrativa do Império Romano em 2 metades repartidas entre os seus 2 filhos.
Arcádio recebeu o Império do Oriente e Honório recebeu o do Ocidente. O Império Romano do Ocidente, terrivelmente desgastado pelas incansáveis incursões bárbaras e o mal-estar social devido à má gestão das terras, desapareceu no ano 476, data em que se inicia a Idade Média. O Império Romano do Oriente perdurou cerca de 1000 anos mais. O Império Bizantino, que acaba por adotar o idioma grego, sobreviveu até o ano de 1453, data da queda de Constantinopla, a atual cidade de Istambul. Com o colapso do Império Bizantino, último vestígio do Império Romano do Oriente, termina o que conhecemos como Idade Média, dando início à Idade Moderna. O Império Romano, na sua época dourada, esteve em constante expansão, mas dentro das suas fronteiras reinava a paz, o que ficou conhecido como Pax Romana, e permitiu ao Império alcançar o seu máximo desenvolvimento econômico, comercial e territorial. No auge do seu poder, o Império Romano dominava 3 continentes e numerosas cidades. Os romanos construíam onde conquistavam. A maior evidência do poder do Império Romano é, talvez, a sua arquitetura e a sua engenharia. Anfiteatros onde se podia assistir a espetáculos de lutas de gladiadores, circos onde se realizavam corridas de quadrigas, teatros que viram representações de tragédias e comédias, termas, aquedutos, estradas, templos para os deuses, basílicas para administrar a justiça, etc. No entanto, não nos deixaram apenas um grande legado arquitetônico. Uma das maiores heranças foi, talvez, o direito romano, um dos maiores corpos de legislação da humanidade e, sem dúvida alguma, o primeiro do Ocidente e base do direito atual. O Império Romano conseguiu dominar uma vasta extensão territorial, com os mesmos costumes, o mesmo modus vivendi para uma cidadania multiétnica. Este domínio territorial não foi possível sem o exército mais poderoso do mundo e as suas unidades de infantaria, as chamadas legiões. Durante o Império, o exército estava formado por 30 legiões de 5.300 homens cada uma. Cada legião dividia-se em 10 cortes e estas, por sua vez, em centúrias. A centúria era a unidade básica da infantaria, formando a espinha dorsal das legiões. Cada centúria tinha 80 homens e era comandada por um centurião. Para entrar na milícia, uma condição indispensável era ser cidadão romano. Aos escravos era completamente proibido. A sociedade dividia-se em várias classes. Os cidadãos romanos dividiam-se em patrícios e plebeus. Patrícios eram os elementos das famílias mais antigas de Roma, que formavam uma aristocracia possuindo privilégios. No princípio, estas famílias constituíam o grosso do Senado. Pouco a pouco, os descendentes destas grandes famílias foram desaparecendo. Com o passar do tempo, o termo patrício deixou de ter o significado que lhe havia sido dado até então e passou a significar aristocrata ou poderoso, mas sem distinção de sangue. Os plebeus, que costumavam ser camponeses, artesãos, comerciantes e também constituíam o grosso do exército. A seguir vinham os escravos. Os escravos não tinham nenhum tipo de direito. Normalmente eram prisioneiros de guerra. O número de escravos em Roma chegou a ser enorme. Com a expansão do império, eram obrigados a fazer os trabalhos mais duros. Pode dizer-se que o seu destino dependia da benevolência ou crueldade do seu dono. Muitos destes escravos eram utilizados para satisfazer as ânsias de diversão do imperador e do povo. Os escravos podiam ganhar a sua liberdade de diversos modos. Os escravos libertados chamavam-se libertos. Para o bem e para o mal, Roma está enraizada nas nossas tradições políticas,
culturais e literárias e na nossa forma de pensar. É impossível entender a idiosincrasia do Ocidente sem a civilização romana. Assine a chamada deixando o seu like para que este conteúdo possa alcançar mais pessoas. Espero ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Eu sou o Lucas Schwab e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. E me segue lá no Instagram, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Deixem também sugestões de temas que vocês gostariam que tivesse vídeo aqui no canal. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.